Conta pra mim, você já fez o psicotécnico? Você reprovou no psicotécnico? Ou você não sabe como funciona? Ou como passar no psicotécnico? Ou como é o funcionamento do psicotécnico? Faz o seguinte, assista esse vídeo até o final que eu vou explicar tudo pra vocês. Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira. Muito obrigado por ter dado play e por ter começado a assistir esse vídeo. E espero que com esse vídeo você aprenda como funciona o psicotécnico. E se por acaso você é novo no canal, se você caiu agora de paraquedas aqui no canal, eu convido você a vir aqui se inscrever no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Bom, a primeira coisa que eu vou explicar para vocês é que todo teste psicológico, não só os usados nos psicotécnicos, mas também os usados nos psicotécnicos, são privados aos psicólogos, ou seja, só psicólogo pode aplicar. Todo psicólogo pode aplicar. O psicólogo que tiver lá com a sua carteirinha do CRP ativo, passou pela faculdade, fez o registro de carteira, pode aplicar. Por que eu estou falando isso? Porque não é qualquer pessoa que pode aplicar um teste psicológico, não é qualquer pessoa que pode aplicar, que pode fazer um exame de psicotécnico. Tem que ser um psicólogo. E através disso eu quero dizer para você que não é de qualquer forma que uma pessoa aplica. Todo teste psicológico tem a supervisão, digamos assim, do nosso conselho, do CRP e do CFP, ou seja, dos conselhos regionais de psicologia. Existe uma legislação de como um profissional deve aplicar cada teste, como é cada bateria, cada teste. Existe também uma legislação de quais são os testes que podem ser aplicados, qual teste está validado, qual não está e como aplicar. Por que eu estou falando isso? Porque existe um código de ética profissional, existe uma seriedade, existe uma organização de como fazer isso de uma forma padronizada que respeite cada avaliando, cada avaliado. E obviamente, mais uma vez eu vou dizer, existe lei de como aplicar e não é qualquer pessoa que pode aplicar. Se você que está me assistindo, se você não for psicólogo, você não pode aplicar um teste psicológico, médico não pode aplicar, fisioterapeuta não pode aplicar, é somente aos psicólogos. E isso é muito bom, porque é alguém que estudou integralmente para isso. São psicólogos, obviamente, aplicando testes psicológicos e não outras pessoas. Mas afinal, como funcionam os testes psicológicos e como funciona o psicotécnico? Bom, cada teste específico vê algum requisito da pessoa, algum funcionamento mental, psicológico, emocional da pessoa. Alguns testes vê memória, outros testes vê atenção, outros testes visam avaliar a capacidade de concentração numa pessoa. Um belo exemplo no trânsito. Para você estar dirigindo, você tem que ter atenção, concentração, memória. Alguns testes também avaliam o nível de ansiedade para ver se você tem muita ansiedade, estresse, ou até mesmo algum transtornos psicológicos, que são testes projetivos, que daí são casos de testes projetivos e não psicométricos. Mas é assunto para um próximo vídeo. Ou seja, cada teste tem um objetivo e cada teste tem uma média para que a pessoa passe. Tem lá alguns pontos que a pessoa tem que fazer para alcançar a média para ela passar naquele quesito. Exemplo, você faz um teste de concentração. Você faz lá todos os exercícios do teste, as figuras, ou responde algumas perguntas, ou entre outras coisas que podem ter, que são cada tópico do teste. E cada resposta certa que você dá, cada coisa certa, você vai atingindo alguns pontos do teste. Para você passar no teste, você tem que atingir uma média, que é a média do teste. Por que eu tô falando isso? Talvez você pense assim, meu Deus, mas será que eu sou tão ruim? O que aconteceu que eu não passei no psicotécnico? Talvez você só não atingiu a média que o teste passa. Outra coisa, o psicotécnico muitas vezes são vários testes, né? Testes e subtestes. Talvez você passou em outros, atingiu a média em outros testes, mas em um teste você não atingiu a média ideal para passar. Isso quer dizer que você é uma pessoa ruim? Isso quer dizer que você não vai conseguir de novo? Não, não tem nada a ver. Talvez é só um funcionamento mental teu que você não estimulou ao longo da vida. Exemplos, pode não ter estimulado concentração, atenção ou até mesmo criatividade. Você não estimulou isso ao longo da vida, não fortaleceu. Assim como a gente fortalece nosso corpo, a gente fortalece as funções mentais. Talvez você não tenha estimulado isso e talvez você não passou. Se você treinar, estimular isso, você pode fazer o teste, fazer o reteste e passar na segunda vez. Outra coisa muito importante, muito interessante que eu preciso falar para você aí que está me assistindo é que muitas vezes os testes psicológicos são muito questionados pela sociedade, muitas vezes até discriminados. Muitas pessoas não acreditam que os testes medem a capacidade intelectual ou seja lá o que for das pessoas. Pessoal, isso é um absurdo quando eu ouço alguém falando isso. Por quê? Os testes são o resultado de inúmeras pesquisas, são o resultado de inúmeros estudos até formar um teste. Para aquele teste estar sendo aplicado
aplicado ali no psicotécnico ou está sendo aplicado em qualquer outro lugar, não só no psicotécnico, ele passou por muito estudo para estar até ali. É o resultado de inúmeros pesquisadores e, como eu já falei aqui nesse vídeo, também é respaldado pelo Conselho de Psicologia, ou seja, existe muita responsabilidade em cima disso. E como que funciona o teste, como eu já expliquei? Como que funciona para ter uma média do teste? Esse teste, antes de ser colocado para as avaliações, foi passado por inúmeras pessoas, foi passado por inúmeros pesquisadores e foi aplicado em várias pessoas, foi examinada em inúmeras pessoas, onde que dessas pessoas, na amostra que tiraram dessas pessoas, tiraram uma média delas. A partir dessa média ali, foi começado a colocar a base, né, de quanto cada pessoa deveria atingir para passar um teste psicológico. E agora eu vou dar algumas dicas para vocês de coisas que podem te prejudicar durante uma avaliação psicológica, durante o teu psicotécnico. Dentre essas coisas, as coisas mais importantes que eu vejo que podem influenciar uma pessoa são funções fisiológicas e psicológicas de certa forma também. Mas vamos lá. Se você vai fazer o teu exame de psicotécnico amanhã, se você vai fazer qualquer teste psicológico, procure dormir muito bem antes, procure comer bem antes, procure ir no banheiro antes de começar o teste também. Se você for fazer o teste psicológico com muito sono, se você não dormiu, isso vai atrapalhar você diretamente. Se você tiver com fome, vai atrapalhar. Por quê? Se tiver com sono, fome, você não vai conseguir prestar atenção. Por mais que você preste atenção, o teu nível de atenção e concentração vai cair. Outra coisa muito importante também, se você não for no banheiro, como eu já falei aqui, obviamente, se tiver com vontade no banheiro, vai atrapalhar também a tua capacidade de concentração, entre outras, de memória, porque você vai estar concentrado em outra coisa. Outras coisas importantes também que influenciam no resultado do teste psicológico são fatores emocionais. Se você tiver com muita ansiedade, se você tiver com angústia, então procure se preocupar um pouquinho com isso para que você esteja bem, tranquilo na prova, para que você não esteja com nenhum fator te atrapalhando. Além disso, é função do psicólogo perceber se o ambiente onde ele está aplicando o teste é um ambiente legal e adequado, se não tem muito som, se não tem muito ruído externo, se é um ambiente adequado para que seja feita a avaliação psicológica. E a última coisa que eu vou falar para você, meu caro, minha cara, que está me assistindo, se por acaso você não passou no teste psicológico ou se por acaso você vai fazer e não passar, não é o fim do mundo. Eu tenho inúmeros amigos e amigas que fizeram o teste e ficaram muito mal com isso. Tem muita gente que vai lá no meu Instagram e manda mensagem falando que ficou muito mal porque reprovou no psicotécnico, porque a gente deposita uma expectativa de tirar carteira ou de entrar naquele trabalho, ou seja lá do que for, e precisa passar nesse teste e muitas vezes não passa. Mas isso não é o fim do mundo, não é porque você não passou que quer dizer que você não é capaz, quer dizer que você não pode melhorar, quer dizer que você é uma pessoa mal. Não, talvez se você tem um problema de memória, estimule tua memória. Se você tem um problema de concentração, estimule tua concentração, assim como a gente estimula a corrida, assim como a gente estimula a respiração. Tudo é uma questão de treinamento, não é o final do mundo, beleza? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se esse vídeo foi bom pra você, eu convido você a se inscrever no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ajude esse vídeo a crescer e a subir cada vez mais. Comenta pra mim aqui embaixo também se você passou ou não passou no psicotécnico, se você fez algum teste psicológico, qual é a tua experiência? Comenta pra mim aqui embaixo. E se você aí quiser me conhecer melhor, eu convido você a ir lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, me segue lá no Instagram, tá? Um grande abraço e até mais.